Seguinte, sem uma rotina, a sua vida está um caos. Não tem jeito, você não consegue chegar na hora, não consegue passar tempo com seus filhos e não consegue ter tempo para si mesma. Acontece que sem uma rotina você perde tempo, e esse tempo era justamente o que você precisava para ser pontual, para passar tempo de qualidade com seus filhos e para estar bem arrumada. Rotina é um conjunto de hábitos que facilitam a sua vida. Então vamos aprender a montar uma rotina de sucesso que funciona e deixa a sua vida mais organizada e em paz? Bom, eu sou a Luísa Nunes, sou especialista em produtividade e organização da vida. O meu intuito é te ensinar a viver uma vida de sucesso e em paz. Então se você ainda não assinou esse canal, faça isso agora. Aperte no botão aqui embaixo e se inscreva nesse canal, porque você não vai querer perder todo o conteúdo que eu vou trazer para você durante esse ano de graça. Ative as notificações para você não se esquecer e faça do seu horário do almoço em toda terça-feira o seu momento, porque toda terça às 11 horas da manhã eu vou trazer uma pérola para você na forma de conteúdo gratuito. Você vai receber aqui conteúdo prático para transformar a sua vida. Se você se encontra perdida, cansada, sobrecarregada, sem dinheiro, acima do peso, brigando com todo mundo, xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente, desamparada e sem saber por onde começar, você tá no lugar certo. Gruda aqui em mim esse ano que eu vou te ensinar a organizar a sua vida. E neste vídeo eu vou te ensinar a montar uma rotina que funciona para você através de acabar com os 3 maiores erros que a gente comete quando a gente está tentando criar uma rotina. Talvez você já tenha tentado antes, mas você nunca conseguiu porque te falta entender o conceito básico sobre rotina. Na primeira vez, ela nunca funciona. Rotinas são basicamente a receita para o seu dia. Agora fala a verdade, quantas vezes você pegou uma receita de alguma comida e você conseguiu acertar de primeira? Bom, talvez você tenha mais noção de culinária e seja um pouco mais esperta do que eu nisso, mas pra mim uma receita nunca funcionou de primeira. Parece tão fácil quando eu vejo outra pessoa fazendo, mas na minha mão o negócio parece que sempre desanda. Acontece que a gente não tem uma certa diligência, uma certa prática no seguir de receitas, nesse caso na culinária, vão ser necessários alguns testes até que aquele processo realmente dê certo. Na criação de rotinas pro seu dia a dia funciona exatamente da mesma forma. E você vai precisar ser determinada a criar uma rotina para que você encontre aquela que funciona. E isso nos leva ao segundo ponto. Rotinas que funcionam vêm de repetição. De novo, o mesmo exemplo. Se você segue a mesma receita várias vezes, você já notou que chega num ponto que você nem precisa mais olhar a receita? Você se lembra da sequência, das quantidades? A repetição te faz decorar todo o processo. A prática te faz ter maestria ao executá-la e então o fazer fica automático, sem esforço. Você já pensou não ter que fazer esforço para vencer as batalhas mentais, para conseguir levantar da cama cedo? Para ir na academia, para organizar ou limpar a sua casa? Para seguir uma dieta ou até para se arrumar e ficar pronta para o seu dia pela manhã? Pois é, uma rotina que funciona te leva nesse lugar. E aqui deixa eu te explicar por que isso acontece. O nosso cérebro tem como mecanismo padrão o hábito. Isso porque uma das funções primordiais do nosso cérebro reptiliano, a parte mais basal do nosso cérebro, é a preservação de energia. Com esse objetivo, ele sempre vai se adaptar ao roteiro de menor esforço, que nada mais é do que o hábito. Se eu te perguntar qual a sequência você segue quando você vai dirigir, você primeiro liga o carro ou põe o cinto de segurança? É possível que você nem saiba responder essa pergunta. Olha que interessante. Isso é tão habitual que o seu cérebro não precisa mais estocar a informação da sequência dos eventos. Com tanta informação ao nosso redor, os hábitos são uma das formas que o nosso cérebro encontrou de preservar energia, de diminuir o que fica aqui dentro, de forma que ele pode gerenciar melhor tudo o que há para se aprender e se fazer nessa vida. Quando você cria rotinas, você automatiza o processo de tomada de decisões. Você diminui as lutas mentais e o esforço para fazer. E sem perceber, você libera espaço mental para coisas mais importantes. É por isso que grandes CEOs de grandes empresas sempre têm uma rotina muito bem estabelecida. Além disso, você pode não ter notado ainda, mas a falta de uma rotina pré-estabelecida, de uma sequência muito bem estabelecida, consome o seu tempo. A falta desse planejamento com antecedência gasta o seu tempo. É por isso que uma pessoa que tem rotina tem uma vida muito mais balanceada, muito mais equilibrada e faz parecer com que o dia dela tenha mais horas do que o nosso. Então vamos lá, como que você pode montar uma rotina que funciona? Eu estou testando as minhas rotinas há quase 20 semanas, eu tenho um checklist para elas aqui, eu tô na verdade na semana número 18 e é como eu te falei, na primeira vez nunca funciona. Mas depois de tantos testes, eu posso te dizer com muita convicção quais são os 3 principais erros que você pode estar cometendo e talvez seja por isso que as suas rotinas nunca são estabelecidas. O primeiro erro que a gente comete é não ser específica. Sem especificidade, o seu cérebro não sabe ao certo
que comandos dar ao seu corpo e com isso você enrola. Por exemplo, eu tenho como grande influência na minha vida uma das minhas avós, a minha avó paterna, a avó Vitinha. A avó Vitinha era aquela pessoa que quando vinha visitar a gente acordava de manhã, tipo 9, 10 horas da manhã, e ela estava sempre prontinha. Ela já tinha tomado banho, ela já tinha feito os exercícios dela, ela já estava com a roupa trocada, ela já estava de brinquinho, de pulseirinha, de anéis, de batonzinho, um blush, e ela estava lá sentadinha fazendo o crochê dela. De forma que, e eu achava isso muito legal, sempre que a gente queria sair, que a gente queria fazer alguma coisa, ela estava pronta para ir. Eu queria muito ser como ela. Tem anos que eu coloco como meta estar pronta para o dia, não ficar enrolando de manhã, ficar pronta, ficar pronta, ficar pronta. Só que eu nunca tinha parado para especificar exatamente o que isso significava. E porque eu tinha uma ideia muito clara na minha mente do que eu queria ser igual a avó Vitinha, eu achava que isso não era necessário. Mas depois que eu sentei e especifiquei exatamente quais as ações eu precisava tomar, o que eu precisava fazer para garantir que eu estava pronta, o hábito não foi formado. Com isso, por anos, eu acabava enrolando e ou eu ficava pronta muito tarde no meu dia, ou às vezes eu nem ficava pronta. Se eu não tivesse um compromisso com alguém, alguma coisa para fazer na rua, eu não estava pronta. E, além disso, quando tinha alguma coisa para ser feita, eu não estava como a avó Vitinha. Eu tinha que pedir todo mundo para esperar, porque eu tinha que tomar banho, eu tinha que me arrumar, tinha que fazer tudo, e isso me matava por dentro. Para aquilo que você quer mudar em você, para as rotinas, para os hábitos que você quer criar na sua vida, note se talvez não seja isso que está faltando. Uma especificidade. Quando eu determinei o que era estar pronta, que no meu caso era estar com o cabelo lavado, escovado e modelado, estar com a minha maquiagem feita, estar com uma roupa que eu poderia até sair para jantar à noite se eu quisesse. Para mim, essa era a especificação agora do que é estar pronta. Ainda dentro desse contexto, talvez você esteja cometendo o erro número 2, que é deixar para tomar decisões de última hora. E aqui eu tenho 2 exemplos para você, ainda nesse contexto de ficar pronta de manhã, tá? 2 coisas sempre ficava naquela dúvida na minha mente. Lavo o cabelo ou não lavo o cabelo? E será que eu devo fazer maquiagem passando sombra ou não? E apesar disso parecer tão bobo, pode ser sim o que está te impedindo de formar as suas rotinas que vão economizar o seu tempo e te fazer ganhar tanto na sua vida. Porque sem decisões pré-estabelecidas a gente perde tempo. E aqui olha que interessante, por que isso acontece? Porque tomar decisões é algo que exige esforço, exige energia. Lembra que o nosso cérebro sempre vai tentar evitar isso? Quando você se pega perguntando, lava o cabelo, não lava o cabelo? De repente, quando você se dá conta, você acabou perdendo 15, 20 minutos ali nas mídias sociais ou fazendo alguma outra coisa na casa. E quando você se dá conta, você não tem tempo mais de lavar o cabelo. Assim, olha como que seu cérebro é esperto. Ele evitou com que você tivesse que tomar uma decisão. Você agora não tem mais uma decisão a ser tomada, porque você não tem mais tempo para lavar o cabelo. Você tem agora um compromisso, você tem uma reunião, você tem algo com seus filhos e você precisa se arrumar rapidamente. E com isso, você conseguiu o que o seu cérebro queria. No entanto, você vai viver o seu dia sem estar completamente pronta, arrumada como você queria. E aí, esse processo de se arrumar pela manhã, que no caso é o hábito que a gente está tentando formar, não faz o menor sentido porque você se delongou, você pensou, você gastou energia, você gastou tempo e no final das contas, você não lavou o cabelo, você não ficou arrumada como você gostaria. Então fica parecendo para o seu cérebro que nada disso valeu a pena e você desiste da sua rotina, nesse caso, se arrumar de manhã. Então a estratégia do seu cérebro, quando você não toma decisões com antecedência, é te distrair. Você se lembra que tem roupa para lavar, que tem roupa para colocar no varal, você se lembra de que tem alguma coisa na mídia social, tem a blogueira para você ver o que ela tá fazendo, e quando você percebe, você perdeu aquele tempo e você não conseguiu se arrumar. E aí você segue a sua vida sentindo que você não tem tempo para cuidar de você, para estar bem, quando na verdade você está simplesmente caindo nas artimanhas do seu cérebro porque você está cometendo o erro número 2, que é não tomar decisões com antecedência. E nessa mesma linha de raciocínio a gente chega no erro número 3, que é se dar muito tempo para fazer certas ações. Ao contrário do que parece, quando a gente pensa, né, não, vou me dar tempo de sobra, vou me dar tempo com tranquilidade, apesar de parecer que isso vai fazer com que as ações fiquem mais fáceis e consequentemente mais repetíveis, né, você consegue repetir com mais frequência, não é isso que acontece. Quando a gente se dá muito tempo para uma determinada ação, a gente fica mais mole, a gente se delonga muito mais. E a gente faz com que a ação em questão, nesse caso, por exemplo, o se arrumar, acabe ficando algo muito longo. E aí, na mesma linha de raciocínio que a gente estava falando antes com relação ao nosso cérebro querer preservar energia, a preguiça acaba dominando e a rotina não se forma. Isso aconteceu comigo com um exemplo muito interessante. Eu queria muito ficar pronta cedo no dia. E como eu não trabalho fora, eu trabalho da minha própria casa, eu pensava, eu vou pelo menos ficar pronta até 10 horas da manhã. Não, até 10 horas da manhã vai ser legal, porque aí se acontecer alguma coisa na hora do almoço, eu tiver que sair na hora do almoço, eu vou estar pronta pro dia.
e eu nunca conseguia ficar pronta até as 10 horas da manhã. Era sempre 11h30, meio-dia, quando eu tava ficando pronta. Quando eu mudei isso pra eu vou ficar pronta até as 8 horas da manhã, agora, muitas vezes eu não conseguia às 8 não, tá? Eu conseguia 9, 9 e pouca, mas pelo menos já era antes das 10 e muito antes do momento original, que era 11h30, meio-dia. Quando você se dá menos tempo pra fazer as coisas, você fica mais focada, mais produtiva, você acaba sendo mais eficiente e é nesse contexto que os hábitos podem se formar. Bom, e aí, qual desses erros você tem cometido? E agora você consegue entender por que estava difícil montar uma rotina que funcionasse, estabelecer os seus hábitos e construir a vida do jeito que você quer? Bom, se você tem interesse em montar uma rotina customizada para você, algo que vai funcionar para o seu estilo de vida, eu tenho um convite para te fazer. No dia 8 de janeiro eu vou lançar o meu desafio. É um programa completamente novo onde eu vou te ensinar a dominar a sua rotina de forma que você consiga dominar a sua vida. As inscrições vão acontecer no dia 8 de janeiro e na semana seguinte o desafio vai começar. É um desafio que tem a duração de 18 dias e durante esses 18 dias a gente vai aplicar a rotina ideal para a sua vida. Bom, no dia 8 eu vou fazer uma aula ao vivo te explicando exatamente como que esse desafio vai funcionar, como que rotinas se formam e funcionam. E se você ficou interessado, eu peço que você clique no link que vai estar aqui embaixo na descrição e faça a sua inscrição. E se você está vendo esse vídeo no futuro, dá uma olhadinha na minha página, luisanunes.com, para você saber o que eu tenho para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto e transformar a sua vida. Criar rotinas que façam com que você domine a sua vida e transforme a sua história. Bom, eu espero te ver lá dentro para você montar para você uma rotina que funciona para o seu 2023. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações e eu te vejo terça que vem com mais uma pérola para transformar a sua vida.